Se a mãe e meus ombros não saltam, nós vamos voar. Oh, aleluia. Mas em meio à batalha me apareceu e deitou do meu lado, agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, minha sede, com fome e com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha falando pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos, cantando um amor e me disse assim: é que eu não desisto. Mas, igreja, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Glória a Deus. Amém. Diz a Bíblia, a missão do filho. Quem sabe o que é uma missão? Quem sabe? Eu tenho uma missão. Quem sabia que eu tenho uma missão? Qual é a minha missão? Pegar a palavra. Pregar a palavra. Eu já sofri todo tipo de humilhação por causa da palavra, mas eu não parei. Eu sou humilhado nos fóruns, sou levado a delegacias, eu sou processado, mas eu não posso parar. Por quê? Porque eu tenho uma missão. Mas eu sou um homem, eu sou de carne e osso, sou mortal, sou pequeno, sou pecador. Mas mesmo assim eu tenho que cumprir minha missão, eu tenho que honrar o Pai. Mas o santo, o Filho de Deus, recebeu uma missão. E toda missão ela tem uma razão. Desliga o celular, por favor. Você está ouvindo o que eu estou falando, filha? Se eu perguntar, você repete o que eu falei? Não, você não repete. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu cancelei alguns compromissos só para abençoar vocês. Porque vocês fazem parte da minha missão. E quando você atende um celular, você está meio que negligenciando aquilo que Deus está falando para você. Ninguém merece tirar sua atenção, porque a sua salvação, a sua vitória pode estar naquele momento em que você se distrai. Numa palavra, quem sabia disso? Carinhosamente,
pelo amor que eu tenho a vocês, eu digo isso a vocês. Então, Deus chamou o filho e deu uma missão. Antes dele, outros receberam essa missão, como Moisés, Josué e outros, mas ninguém conseguiu levá-la a cabo. Não, cumprir a missão. Iniciar uma missão não é difícil é cumpri-la, é não desistir. Tem muita gente que já esteve aqui no meio de vocês, foram chamados para uma missão, hoje não estão mais. Você sabia? Então, a missão de Jesus foi a mais linda que alguém já recebeu. E nessa missão, escuta a palavra, por favor. Não, você não vai falar comigo, você vai escutar a palavra. Você não veio para falar comigo, você veio para me ouvir. A missão mais linda que recebeu foi Jesus. Mas o que é grande nessa missão? O que é extraordinário? Dá uma olhada para nós, para mim, para você. Nós somos pequenos. Você já sentiu dores no corpo e na alma? Também, né? Eu já senti muito. Ainda sinto às vezes. Eu e você estamos sujeitos a sentir dores e frustrações. É só dor física, também isso. Mas, às vezes, as dores da alma são mais nocivas, né? Elas maltratam mais. Maltratam mais. E quem de nós nunca sentiu, né? E quando Deus deu a missão para Jesus, Ele mostrou você, Ele mostrou o Valdemir, Ele mostrou todos nós. Ele falou: filho, você vai para lá, mas lá você vai ser humilhado. Você vai ser humilhado. Eu não sei se você já viu em João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... O que é verbo? O verbo é o quê? Tem alguma professora de português aqui? Tem? Verbo é o quê, filha? Palavra. Ela é professora. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era... Tudo foi feito por intermédio dele, do Verbo. Ou seja, da palavra. Numa dessas palavras, ou em algumas dessas palavras, Deus disse assim: haja luz. Apareceu o quê? Como é que chama a luz? Sol. Chama sol. Se não houvesse luz, ou seja, se não existisse o Verbo, deixa eu falar o nome do Verbo. Como é que é o nome dele mesmo? O nome? Não. É Deus, não. O Verbo não é Deus. O Verbo é Deus, mas o Verbo não é o Pai. O Verbo é quem? Jesus, o Filho. É Deus, Filho. Deus é antes do Verbo. O Verbo é depois. Deus é sempre eterno, o Pai.
Deus não existe, Deus é. Você sabe qual é a diferença? Sabe ou não? Peraí. O que existe é o que se faz, o que é feito, o que é criado, você pode usar como existente. Deus não é existente, Deus é. Deus é antes de todas as coisas. Deus é sempre eterno. Deus é antes do verbo. O verbo é Deus, mas o verbo estava com Deus. O verbo é o Filho. Jesus existe, porque Jesus foi feito pelo Pai. E esse verbo, ou seja, esse Jesus, saiu da boca de Deus falando: haja luz. Não tinha luz, tinha luz. O mundo já existia antes do sol? Já existia. Já existia. A terra sem forma e vazia. O Espírito de Deus parava sobre as águas. O mundo já existia, o mundo de Deus, sem o sol. Que tipo de vida tinha? Hein? Nenhuma. O Espírito de Deus parava sobre as águas. As águas estavam cheias de peixes? Não. Por causa de quê? Por causa do sol. A terra estava cheia de plantas, de flores? Não. Por causa de quê? Por causa da luz, por causa do sol. E os homens viviam onde? Não existiam. Por que o homem não existia? Por causa do sol. Você sabia disso aí? Eu e você, desde criança, nossa mãe falava: olha lá, filho, o sol. Mas nunca ensinou o que era o sol. E a capacidade, o poder do sol de gerar vida. Enfim, a gente nunca aprendeu sobre o sol. A Bíblia diz assim: Deus é sol e escudo. Deus é o quê? Sol e escudo. O sol vai ser substituído. Está em Apocalipse 21 e 22, se não me engano. O sol vai ser substituído. Lá no céu, o rosto de Deus vai fornecer a luz que o sol fornece hoje. É 21, filho? Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol. Põe na palavra precisam. Você precisa dormir, sim ou não? Sim. Comer, sim. Beber, sim. Precisa. E se você não fizer essas coisas, morre. Então você precisa mesmo. Então o que a Bíblia está dizendo? Que eu e você precisamos do sol, da luz do sol. Os nossos ossos, eles se alimentam da vitamina D. O que fortalece os ossos, os dentes, até músculo, é a vitamina D. E de onde vem? Apóstolo, vem do sol, mas também vem de muitos alimentos. Tem alguma nutricionista aqui para discutir isso comigo? Não tem. Porque alguém já me questionou sobre isso e falou: mas é só do sol a vitamina D? Não. Vem também de alimentos que o sol produz.
Ou você acha que... E vem também de, por exemplo, de animais, fígados de alguns animais tem vitamina D. Mas o animal come o quê? A planta, o capim. E o capim cresce por quê? Por causa do sol. Tudo vem do sol, por isso que Deus é sol. Agora, quando eu e você estivermos face a face com Deus, já não haverá mais necessidade do sol. Amém. Não haverá mais. A luz continua. O sol é a luz natural. E a luz natural não foi o homem que fez. Nenhum ser vivente, ninguém, nem planta, nada, pode sobreviver sem o sol. Traduzindo, sem a luz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Você quer ver uma coisa? Lá em João 14, assim, Jesus disse: eu sou o caminho. Peraí. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não falou isso? Vamos lá, deixa eu falar para você. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele substituiu a palavra luz pela palavra vida. Se você volta no capítulo 8 do mesmo evangelho de João, ele diz assim: eu sou a luz. A luz da Avenida do Contorno, é isso? Não. Isso aqui é o quê? Essa aqui é daqui, né? Hein? A sua casa tem luz também? Mas não é a mesma daqui. Não. A daqui não vai, não vai? Se você apagar lá a minha luz aqui, consegue iluminar a sua casa? Não. Mas ele disse: eu sou a luz do mundo. Do Japão também? Também. Da Austrália? Também. Da Europa toda? Sim. Mas lá no Japão agora está escuro. É quase 9 da noite, lá está escuro. Você sabia disso? Sim. Está escuro. Mas o sol deixou de iluminar? Não. Mas por que está escuro? A posição da terra. Posição da terra. Então, a luz de Deus é natural e não há ciência ou sábio que pode contrariá-la, porque uma coisa que rege tudo a vida só pode ter um ser gigantesco por trás. Ninguém, o sol, ele é uma, tudo que a ciência conseguiu aprender é que o sol, ele é uma bola de gás, é uma estrela não muito grande e consegue sustentar todo o universo. Por quê? Porque ele é luz. Ele é luz, calor e energia. Então, quando a Bíblia diz que Deus é sol, está dizendo que nenhum ser, seja vegetal, animal, nada pode ter vida, porque a vida não é própria deste ou daquele. A vida é exclusividade de Deus. Ninguém vive sem Ele. Ninguém. Glória a Deus.
sou o caminho, a verdade. João capítulo 8. Eu sou a luz de Belo Horizonte. De Cisneiro. Cisneiro dá para contar no dedo das lâmpadas dele. É a terra. Então, veja bem. Quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, e no mesmo evangelho fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele poderia ter dito também eu sou o caminho, a verdade e a luz, porque a luz é a vida é Jesus. Tem muita gente ignorante, mesmo sendo culta, paradoxalmente, porque é um paradoxo, porque teoricamente quem estuda, quem é culto, não é ignorante, né? Mas está cheio de gente diplomada que leva consigo essa ignorância, ou seja, não entende o amor, não entende a luz, não entende a vida, não entende a verdade, não entende o caminho. Esse não entende, quer dizer, não conhece. Então, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a luz, ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é a luz. Sem luz ninguém vive. Ah, mas o cego não tem luz. Tem. Ele não tem nos olhos, mas ele tem no corpo. Ele recebe os benefícios no corpo. Quando ele se alimenta do que a luz produziu. Você entende? E se o mundo fosse só noite, todos morreriam, inclusive as plantas. Você sabia disso? Todos morreriam. A noite ela representa trevas. Na Bíblia, trevas tem dois significados: escuridão e sofrimento. Escuridão e desgosto. Escravidão. Uma pessoa que é escrava de Satanás, ela vive nas... Uma pessoa que é escrava, como aquela senhora do álcool, que bebia álcool puro, ela vive nas trevas. O dinheiro não pode iluminar as trevas, nem poder algum, nem conhecimento algum, porque espiritualmente falando, trevas espiritualmente significa ausência de Deus. Se eu apagar todas as luzes aqui, nós vamos ficar nas trevas aqui dentro, ou seja, escuridão. E Deus não estando presente na vida de uma pessoa, ela vive nas trevas. Ela não tem prazer, ela pode ter muito dinheiro, ela pode ter grandes amizades, ela pode conseguir grandes conquistas, mas ela não vai ter prazer na vida. A vida dela não vai ser iluminada. Você conhece a expressão, aquela pessoa é uma pessoa iluminada. Quando alguém se expressa desta forma, é porque vê a pessoa conseguir êxito, na maioria das vezes. Em algumas vezes o ser humano falha, mas eu e você fomos feitos para brilhar. Você foi feito para brilhar. Esse brilho seu, como o meu, não depende do governador, do prefeito, do presidente, do ministro do Supremo, não. Você já deve ter visto, como eu falei ontem, várias pessoas anunciaram a minha morte, e quando eles me veem vivo, eles falam mal de mim, da minha família, enfim. Eles tentam me destruir, denegrir, eles fazem de tudo
minha vida, com o meu ministério, mas eles não podem. Você sabe por quê? Porque o meu brilho não vem da amizade que eu tenho com esse ou aquele político, com esse ou aquela autoridade. O meu brilho vem de Deus, vem do reino de Deus. O meu brilho, ele não depende de circunstâncias. Se eu estou sorrindo, eu estou brilhando. Se eu estou chorando, eu estou brilhando. Se eu estou contente, eu estou brilhando. Se eu estou maltratado, eu estou brilhando. Por quê? Porque eu não dependo da energia gerada numa usina. Eu não dependo da energia gerada pelo apoio dessa ou daquela autoridade, não. A luz que brilha em mim quando eu estou dormindo e quando eu estou acordado. A luz que brilha em você vai brilhar dia e noite, todo dia, toda hora, sem parar, sem parar. É porque você não sabe disso. Quando você está triste, está chorando, quem está de fora está vendo você brilhar. Quando você está feliz, está vendo você brilhar. Alguns de vocês já ouviram assim, em alguns momentos difíceis, eu já ouvi de pessoas, engraçado, você está passando por uma situação difícil, mas você é diferente. Esse brilho, essa luz, que também é chamado de perfume de Cristo, consegue alumiar, como diz a Bíblia, a linguagem bíblica, a vida de muitos, mas também provoca inveja, incomoda. Você conhece vagalume? Quem conhece vagalume? Aqui em Belo Horizonte tem vagalume? É cidade? Será? Quem é da roça aqui? Olha, lá tem vagalume, não tem? O vagalume, ele notou uma presença estranha de um ser que o seguia. Ele voava, pousava, andava um pouco e tinha alguma coisa atrás dele, parou e viu uma cobra. Tá não. E a cobra tem uma visão muito limitada. Quando uma cobra detecta a presença de uma presa, ou a nossa presença de um predador, não é com os olhos. Não sei se você já viu que a cobra, ela coloca aquela língua dupla o tempo inteiro. Ali ela capta o cheiro. A cobra, ela enxerga pouco, e o olfato que ela sente não é pelas narinas, é pela língua, pelo ar. Ela, o lagarto. E o vagalume falou: você não é uma cobra? Ela falou: sou. Você come vagalume? Ela falou: não. Olha, mas por que todo lugar que eu vou você está atrás de mim? Ela falou: é que você tem algo que eu não tenho. Isso me incomoda muito, não é? Não é por sua causa que eu te sigo querendo atrapalhar você. É porque a sua luz é intensa e a minha curiosidade, você não tem pilha, você não está ligado a nenhum fio, nenhuma fonte, e toda noite eu vejo, porque ele tem hábitos noturnos. Se o vagalume tivesse hábitos diurnos também, você veria também, conseguiria ver a luz dele. Ele tem hábitos noturnos, então ele se alimenta à noite. Mas quando está
das 6 da tarde até as 6 da manhã, a luz dele não apaga e não desgasta. Você sabia disso? A minha lanterna ela é inferior, porque se eu ficar ela ligada o dia inteiro, ela apaga, ela acaba a pilha, a energia. Mas a do vagalume não acaba, então incomodou a cobra. A cobra falou, mas como é que é isso? Você tem uma luz que não para de brilhar. E não se desgasta. E isso me incomoda. Então nós abençoamos pessoas, mas também incomodamos pessoas. Porque a nossa luz é intensa. Amém. E quando você não percebe, você perde a percepção, a noção, você começa a entrar em desespero. Você começa a não ver mais saída para a sua vida, solução. Você viu o que a jovem disse? A junta médica falou da mãe dela, marcou a nossa vida, porque eu nunca vi isso. Mas quando os médicos